Boa noite a todos. É sempre uma alegria para mim ter essa oportunidade de estar falando com vocês, hoje especialmente para o Centro Espírita Antônio de Oliveira, aí do Mandaquim, em São Paulo. Meu nome é Carlos de Paula, eu sou um aprendiz do Evangelho de Jesus também. Também sou um trabalhador de uma casa espírita, o Centro Espírita Antenor de Mesquita, aqui da cidade de Suzano, na Grande São Paulo. E tenho o prazer de estar visitando algumas casas espíritas para fazer palestras. E agora, nesse período de pandemia, nós temos feito isso pelas redes sociais, por não termos a possibilidade de estarmos presentes. Mas a alegria é a mesma e eu espero, confio em Deus. Peço a Ele que abençoe a todos nós, que me abençoe e que, junto com o meu mentor espiritual, eu possa levar pelo menos uma mensagem para que cada um de nós possa refletir e sempre estarmos pensando no nosso papel aqui na Terra, nesse momento que nós estamos vivendo. Todos nós estamos aqui por um motivo, todos nós temos objetivos também, e nós precisamos descobrir qual é o nosso caminho, qual é o nosso trabalho. O importante é que a gente possa vibrar junto àquilo que Jesus veio trazer a cada um de nós. Que é tentarmos a cada dia dar um passinho adiante, praticando a caridade que Ele nos ensina e o amor, para que possamos crescer, para que a nossa terra também possa evoluir, para que a gente possa encontrar um caminho mais feliz do que aqueles que nós produzimos no nosso passado. Por isso nós estamos num planeta escola, que é o planeta Terra, que é um planeta, como já foi dito, decantado em tantas outras palestras, é um planeta que está em evolução constantemente e agora ele está deixando um plano de expiação e provas para ser ampliado, para ser potencializado em um plano de regeneração, que é um plano de muito mais luz, onde as nossas provas não necessitarão ser tão difíceis como aquelas que nós ainda necessitamos nesse cursinho intensivo que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, antes de nós iniciarmos o nosso trabalho de hoje, eu quero convidar a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, que possamos agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Para aqueles que desejarem, coloque um copinho com água, que a gente vai pedir durante o nosso trabalho que as nossas entidades, que os nossos mentores, que o anjo de guarda de cada um, que a espiritualidade da casa Antônio de Oliveira possa estar visitando a cada um também, aqueles que estão assistindo ou que irão assistir, para que possam receber essas bênçãos da água fluidificada. Então elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos familiares, que abençoe a cada um de nós. Mas que nós possamos vibrar nesse momento por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que estão passando por severas dificuldades. Aqueles que estão com dificuldades na saúde, aqueles que estão com problemas de alimentação, de fome, de emprego, para que todos encontrem paz e encontrem os recursos necessários para superarem esses momentos difíceis. Que nenhum de nós possa negar o auxílio, quando for possível, a cada um de nós, a esses nossos irmãos. E nesse momento a nossa vibração e a nossa paz possa chegar a todos os hospitais, a todos os leitos onde possa existir uma pessoa enferma, para que ela possa receber os fluidos benéficos da cura do Mestre Divino e dessa falange de trabalhadores da luz, da medicina espiritual. Que Jesus, nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando na Terra, não nos deixe esmorecer na nossa fé, na nossa crença, na nossa força, para que nós possamos vencer essa luta mais uma vez, para que nós possamos incentivar a todos os nossos irmãos de caminho, para que vençam também, que não desistam da luta, que não desistam da fé, que não deixem de praticar o amor e a prece a Jesus. E Jesus estando conosco neste momento, nós rezamos a prece que Ele ensinou a todos nós há tanto tempo, mas que ainda nos cala tão fundo quando nós rezamos, dizemos essas palavras com o nosso coração. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus possa estar conosco. Bom, feito essa prece inicial, esse aconchego de Deus para os nossos corações, nós vamos iniciar nosso trabalho de hoje. No momento nós estamos estudando o livro Alvorada Cristã. O meu é pequenininho, né? Aquela versão mais antiga, já existe algumas edições mais modernas que ele é maiorzinho, mas essa aqui é bem boa para carregar. E essa é uma obra do espírito Neio Lúcio, psicografada por Chico Xavier. Essa obra, se não me falha a memória, foi escrita em 1948. Né? O Neio Lúcio já é alguém bastante conhecido do mundo espiritual. Ele é bastante conhecido do Emmanuel. Para quem leu 50 anos depois, que é a obra de Emmanuel depois de 2000 anos, ele escreveu depois dos 50 anos depois. Né? E lá já é citado Cineio Lúcius. Esse Cineio Lúcius é o mesmo nosso irmão Neio Lúcius que está nesse livro, então já é um antigo conhecido do nosso irmão Emmanuel. E também mais recentemente, Neio Lúcius esteve vivendo em Pedro Leopoldo e conheceu Chico Xavier. Então, ele também tem uma proximidade com o nosso querido Chico Xavier, que foi quem psicografou esta obra. Então, já são velhos conhecidos e isso facilitou bastante esse trabalho desse irmão de luz que já esteve frequentando a Terra e outras formas, né? O capítulo que nos coube é o capítulo 31 desse livro, que ele fala sobre a lenda do dinheiro. Esse tema é bastante interessante, até quando me deram esse tema para falar, eu achei legal, porque é um tema assim, que gera bastante discussão, né? Muitas pessoas dizem que o dinheiro é a perdição do homem, por que inventaram o dinheiro? Mas como tudo que existe nas nossas vidas tem um motivo, essa lição nos explica um pouquinho sobre isso, né? Nós vamos fazer uma leitura, mais ou menos, daqui que está escrito nesse capítulo 31 dessa obra do nosso irmão Neio Lúcio. Diz o seguinte: conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldade no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregavam ao excessivo repouso. Ou seja, ninguém queria nada com nada, né? Todo mundo tranquilão, na boa, sem trabalhar. Ninguém se animava a trabalhar, a terra solta se amontoava aqui e ali, minerais variados estendiam ao léu, águas estagnadas apareciam em toda parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, porque Jesus ele sabia, né, que na verdade a terra não ficaria daquele tamanho, os habitantes da terra não estariam circunscritos àquele número pequeno de seres. Ele sabia que a terra receberia muitos e muitos habitantes, e que os recursos naturais da terra, se não fossem trabalhados, eles não dariam para alimentar a todos. E também haveria necessidade de desenvolver as pessoas no aprendizado, no trabalho constante evolutivo, nas ideias, né? Então é isso que ele esperava que cada um de nós fizesse. Então ele queria que cada um pudesse trabalhar para erguer esses templos, essas casas e toda essa exploração dos recursos naturais que a terra tinha para poder alimentar toda essa população que viria. Mas com que braços se ninguém queria trabalhar? Tá? Então os homens e as mulheres da terra, quando eram convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? Não tem necessidade, porque aí eles comiam os frutos silvestres que as árvores davam, corriam atrás dos animais em caça para devorá-los, e aí por aí, na hora de dormir, dormiam embaixo das grandes árvores, não viam a necessidade de fazer nada. Só que Jesus percebeu que era necessário fazer algo. E após refletir muito e muito, o celeste governador criou o dinheiro. Na verdade, entre aspas, o dinheiro, né? Ele criou um valor, que era a moeda, e ele fez com que as pessoas começassem a pensar nisso, né? Adivinhando que as criaturas presas ainda na ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição, por ganância. E assim aconteceu. Parece que até hoje a gente está praticando, estamos na mesma obra, né? Então logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções,
incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores inimagináveis. Né? Começaram a descobrir um monte de coisa. Apareceram candidatos a toda espécie de serviços. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. Aí começar a fazer os tijolos, né, para que pudessem ser erguidas as construções. Outro requereu meios de pesquisar os minérios pesados, de maneira a transformá-los em utensílios, em ferramentas. Certo trabalhador suplicou recursos para aproveitamento de grandes áreas na exploração de cereais, plantio e desenvolver alimentos. Outro ainda implorou empréstimos para produzir fios de modo a colaborar no vestuário. E servidores de várias procedências vieram e solicitaram auxílio financeiro destinado à criação de remédios. O Senhor a todos atendeu com muita alegria, né? Então, em breve tempo de espaço, entre aspas também esse breve tempo, a população foi aumentando, as pessoas foram erguendo as suas casas, as necessidades foram aumentando. Em breve tempo, olarias e lavouras, tiares rústicos e oficinas rudimentares se improvisavam aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens ansiosamente procurando dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados em seu meio e poderosos entre si. Trabalhavam sem descanso, produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimentos abundantes, agasalhos, calçados e inúmeras invenções de conforto. E assim a terra menos proveitosa foi removida, as pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para a irrigação da agricultura. Os frutos foram guardados em conserva preciosa, estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Né? Aí vieram a pesca, aí vocês já sabem para onde foi as coisas e onde está indo até hoje. Né? Então toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava por ela. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens de prosperidade no anseio de posse, considerou satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Então, ou seja, ele percebeu que mesmo com o conflito que a moeda pudesse trazer, os benefícios para a obra geral que ele pretendia instalar na terra estavam acontecendo. Então, ele entendeu que os benefícios eram maiores do que os problemas que seriam administrados. E disse ele: reterão provisoriamente os recursos que me pertencem, e com a sensação da propriedade improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo que permanecerá assentada no céu. Está registrada lá. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte irão conduzi-los um a um à minha presença. Esse decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Então, desde então, Jesus nos convida para servirmos pelo amor, pela fraternidade, pelo amor à vida, e não pelo dinheiro. E é esse aprimoramento que nós buscamos na Terra. Então, nós precisamos pensar, né? Evidentemente que Jesus, em outras obras, nós vamos até citar algumas aqui, acho que eu até separei alguma coisa para a gente falar, né? Mas desde então, dessa lei, ainda diz nesse capítulo da lição, que desde então a maioria das criaturas passou a trabalhar pela dedicação ao dinheiro exclusivamente, né? Que é da propriedade exclusiva de Deus, do Senhor, da aplicação de cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. Na verdade, quando nós falamos desse dinheiro que Jesus criou, nós podemos dizer que são os talentos que a Bíblia diz, que o Evangelho nos diz. Cada um de nós é rico em talentos. Mesmo que a gente não perceba muitas vezes que temos talentos, todos nós temos talentos. Então nós precisamos aprender os talentos que temos. Então nós precisamos aprender, mesmo que nós tenhamos a possibilidade da riqueza material, o importante não é sermos ricos ou pobres,
É o que nós vamos fazer com a nossa riqueza. O que nós vamos fazer com as nossas moedas, com os talentos que Deus, que o Mestre Jesus, governador da terra, aquele nosso educador maior, nos emprestou. E que um dia ele vai pedir a nós, né, explicações sobre esses valores. Assim. Se a gente for traduzir também no Evangelho de Kardec, o Evangelho do Espiritismo, que Kardec escreveu, baseado na Bíblia também, né? No capítulo 16 do Evangelho tem lá, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele também vem exatamente falar sobre esse tema do dinheiro, né? Porque Mamon, na verdade, é uma palavra hebraica que significa dinheiro, moeda, né? Embora existam outras denominações para Mamon, que a gente vai até citar algumas aqui. Mas nesse capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon, de Kardec, e também baseado na Bíblia, e baseado naquilo que Lucas escreveu, no versículo 16.13, se não me falha a memória, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Isso está lá na Bíblia e está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus não condena a riqueza. A gente falou isso há pouco, né? E tampouco o rico ou a pobreza e o pobre. Na verdade, o que Deus condena é o mau uso dos bens que Deus nos dá como instrumento de progresso moral, para ser utilizado no amor ao próximo, pela ação da caridade, rumo à fraternidade universal, que deve ser o nosso objetivo na Terra. É para isso que nós estamos aqui, para aprender a praticar a fraternidade universal. Isso nos dará um bilhete mágico para que a gente possa habitar planos mais evoluídos, né? Quando a gente fala amor ao próximo pela ação da caridade rumo à fraternidade universal, nós não estamos distribuindo, nós não estamos aqui separando se o cara é rico, se o cara é pobre. É o que eu faço com os talentos que Jesus me empresta em cada encarnação que eu tenho. A riqueza como prova ou expiação, a riqueza é considerada uma expiação. Muitos de nós sorriem e dizem, eu preferia ter uma prova dessa, ser rico. Mas na verdade, não é fácil ter a riqueza e você não se perder, né? Porque infelizmente nós vivemos num mundo de avareza e muitas vezes nós nos tornamos tão alheios ao que acontece ao mundo quando nós temos posses que nós não conseguimos entender a dor do próximo. E quanto mais a gente vai tendo, parece que a gente quer ter mais. A gente assiste isso diariamente, né? Tem pessoas que a gente sabe que são poderosas, que já são milionárias, e aquela gana de ter mais, de possuir mais, de ter poder, de ter mais do que o outro, faz com que ele nem viva o presente. E muitas vezes ele nem se apercebe das atrocidades que comete para se tornar mais rico e mais poderoso. A gente assiste isso em vários segmentos da nossa vida e em vários países, não só no Brasil. Infelizmente é isso que acontece. Então a riqueza como prova ou expiação associa aos talentos que Deus nos empresta para a prática do bem. Se nós não conseguimos praticar o bem, nós estamos jogando fora todos esses talentos. E lá uma hora Jesus vai sentar conosco e vai falar: o que fizeste com os talentos que eu lhe emprestei? Porque tudo que nós temos aqui na terra não nos pertence. Tudo que é material aqui vai ficar. Eu levarei comigo apenas o que eu fiz. Quando eu chegar no mundo espiritual, e todos nós chegaremos, se isso não tem escapatória, ninguém vai perguntar quanto dinheiro você tem no banco ou quantas propriedades você tem na terra. Ele vai perguntar o que você fez com os bens que eu lhe emprestei. O que você fez com as riquezas que você acumulou. E aí, nós precisamos explicar. Lembra, tem a parábola dos talentos também, que fala sobre isso, que o Senhor viajou e entregou 1 talento, 2 talentos, 3 talentos para cada um dos seus servos, e quando ele voltou, ele cobrou o que cada um fez com os seus talentos. É mais ou menos isso, ou é isso que Jesus fará conosco, né? Mas essa questão de mamon, do dinheiro, foi discutida em outras obras, a gente vai encontrar em muitas obras religiosas ou não, né? No próprio livro O Consolador, também de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, mas pelo Espírito de Emmanuel,
nesse mesmo sentido, o Consolador ele tem perguntas e respostas, né? E na pergunta-resposta 57, quando foi questionado sobre isso, o Emmanuel respondeu: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Emmanuel, no livro Consolador, respondendo à pergunta 57. Então, todos nós recebemos talentos, muitos diferentes uns dos outros, mas todos nós. Jesus é muito justo com todos nós e Deus também é muito justo com todos nós. Ele não fica escolhendo um de nós. Na verdade, nós temos aquilo que eles julgam necessário para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, baseado nos registros mentais que nós produzimos no nosso mundo espiritual com as nossas provas passadas. Muitas pessoas que são paupérrimas hoje podem ter sido bilionárias em vidas passadas e não souberam aproveitar a riqueza que tiveram. Evidentemente que nunca nós estamos generalizando isso, mas é isso que acontece, via de regra, né? Normalmente é isso que acontece. Muitas outras obras orientam sobre o assunto também. No livro Kardec, O Céu e o Inferno, no capítulo 1 tem citação sobre isso. Nessa mesma obra, no capítulo 4, na descrição do inferno cristão de Emmanuel, né? De Kardec, aliás, perdão, na lista diz que Mamon ele está na lista da ralé dos demônios da legião de vampiros, sendo Mamon um dos muitos príncipes que comandariam tais legiões, o demônio da avareza. Então você vê onde está ligado o dinheiro, né? E ao uso mal dos talentos. Então servir a Mamon, nos termos bíblicos, né? E dessas lições de Kardec, servir a Mamon seria como representaria as paixões, né? Nessa reflexão, Mamon servir a Deus da avareza, seria você estar... Mamon representa as paixões inferiores, aqueles nossos sentimentos inferiores, ligados às coisas materiais supérfluas, né? Que pelo fascínio que exerce sobre as criaturas, podem arrastá-las a grandes desarmonias espirituais e às quedas morais, né? A gente percebe claramente isso no nosso mundo hoje, né? Nós percebemos que pessoas, como a gente disse há pouco, já possuem tanto, se degradam tanto moralmente para conquistarem mais e mais e mais, tomarem mais daqueles que pouco têm, porque querem possuir tudo, não se contentam com o que têm, se tornam doentes materiais de tal maneira que não conseguem perceber o que estão fazendo, ou se percebem, a sua consciência não limita esses atos. E ele pagará um preço muito alto porque ele não está usando bem os talentos que recebeu de Deus e está tentando tomar os talentos dos demais de uma forma muito errônea, muito desesperada, que vai lhe custar bastante, porque é uma decadência e ele arrasta para si pesos. É bom lembrar, Deus não castiga nenhum de nós. Nós nos castigamos com os nossos atos, com as nossas atitudes. Nós criamos as nossas dores e nós criamos o nosso céu e o nosso inferno, aonde nós estivermos. É muito importante que a gente reflita sobre isso todos os dias. Viva hoje, viva intensamente hoje com alegria e com harmonia. Já disse isso em outras palestras aqui, em outras casas. Não vivo ontem que já passou, que você não pode mudar, e não vivo amanhã que ainda não chegou. O melhor dia para se viver e para ser melhor é hoje. E compare você a você no dia anterior. Seja melhor do que você foi ontem. E você já vai estar conseguindo dar um passo importante nesses caminhos dos ensinamentos de Jesus para todos nós. Nós poderíamos citar aqui muitas outras obras espíritas, religiosas ou não, muitos artigos para falar sobre Mamon, sobre Deus, sobre a avareza, sobre os bens materiais. Mas creio que o nosso tempo aqui é pequeno, nós já estamos estourando o nosso tempo e já dá para a gente refletir bastante sobre aquilo que nós falamos até agora. Então vamos refletir sobre isso. Vamos descobrir os nossos talentos quais são. Todos nós temos muitos talentos. Vamos dar atribuição boa a esses talentos. Vamos utilizá-los da forma mais positiva possível para nos ajudar na nossa evolução, mas também ajudarmos com os nossos talentos para auxiliarmos os nossos irmãos de caminho que estão encontrando dificuldades para descobrir a sua trajetória
o seu motivo de aqui estar, as explicações, cobrando de Deus sempre coisas melhores e muitas vezes deixando de se cobrar. Então vamos, mais uma vez eu quero agradecer a espiritualidade da casa e a direção da casa do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Me sinto honrado de estar aqui, que um dia breve, e se for convidado, possamos estar juntos fisicamente nesta casa. Gostaria extremamente muito de conhecer a casa fisicamente também, mas estou aqui elevando meu pensamento a Deus, agradecendo pelo convite e rogando a Deus que possa abençoar a todos nesse grande momento que nós estamos passando na Terra. É um momento muito difícil, mas também é uma grande oportunidade de praticarmos a caridade, de servirmos a Deus, de nos fortalecermos em altas vibrações, para que possamos vencer as avarezas das doenças, as fragilidades que nos afetam muito e nos tornam muito sensíveis às doenças, porque vai diminuir a nossa imunidade. Vamos manter os nossos pensamentos elevados para que possamos rechaçar qualquer dor, qualquer doença, qualquer vírus, qualquer mal que possa se aproximar de nós e que possa se apossar dos nossos sentimentos, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Não se deixe levar pelas notícias ruins. Procure até se afastar. A imprensa faz o papel dela. Ela leva notícias e as notícias pesadas parece que atraem mais o público. Mas não se alimente dessas dores diárias, dessas informações constantes. Saiba das preocupações, sim. Reze por aqueles que necessitam. Mas não se deixe abater. Não deixe o medo, o pessimismo e a angústia tomar conta de você, tomar lugar da sua fé, da sua força, da sua esperança. Use os seus talentos em nome de Deus e de Jesus para se fortalecer. E estando forte, vibre por todos aqueles que estão precisando desse momento. E são muitos. São todos os nossos irmãos, que muitos de nós não conhecemos nessa vida, mas que provavelmente já trombaram conosco, já nos trombamos aí em outras encarnações e outros momentos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus possa visitar o lar de cada um de vocês e possa estender essa luz, essa vibração de amor partindo de vocês para todos aqueles que estão doentes, que estão enfraquecidos. Que os anjos benditos do Senhor possam vir do céu, abençoar todos os hospitais, aqueles que estão buscando ajuda nos hospitais e também aqueles que estão trabalhando, auxiliando e recepcionando essas pessoas. Que não lhe falte força, não lhe falte amor, não lhe falte luz, que seja um instrumento de fraternidade nesse momento e possa conduzir a todos. Que Jesus dê a cura espiritual a todos. E aqueles que for possível, que Jesus entender que é necessário, porque devem permanecer na terra, que recebam também a cura física. Mas que todos, independentemente do plano que vão seguir, sejam abençoados, iluminados e que possam seguir a sua trajetória evolutiva. Porque um dia, lá na frente, quando chegarmos à grande estação de Jesus, todos nós nos reencontraremos novamente na eternidade da vida e na glória do Senhor. Luz e paz a todos. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus os abençoe a todos. Boa noite.